Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva do técnico São Paulino após a vitória por 3-0 sobre o Atlético Mineiro no estádio do Morumbi. Primeira pergunta, repórter Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Boa noite, Felipe. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Diniz, eu queria duas observações suas, né? Primeiro, qual que é a satisfação de um técnico quando dá certo tudo? Assim, você escolheu o Tietê, ele foi um dos melhores em campo. Você colocou o Vitor Bueno, ele faz assistência para o segundo gol. Você colocou o Toró, ele entra e faz o terceiro gol. Então, qual que é o grau de satisfação do técnico quando tudo que ele planeja dá certo? E se você puder me responder uma segunda pergunta, esse tipo de jogo, assim, do líder com o vice-líder, num campeonato onde não tem final, é um daqueles jogos que dá uma satisfação enorme, que marcam a conquista de um título, se por acaso ele vier? Boa noite, Edu. Em relação à primeira pergunta, a satisfação maior não é por conta de ter dado certo nesse sentido, de que botou um e a escolha pelo Tietê, do Toró ter entrado e o Vitor. A minha satisfação é dos jogadores entenderem a importância do jogo, saber que a gente precisava melhorar bastante daquilo que foi contra o Corinthians e que a gente tinha um adversário muito duro, um treinador que é um grande técnico, um dos maiores treinadores do mundo, e um time muito qualificado. Então, um time que se dedicou, o time trabalhou demais hoje. Isso é a minha maior satisfação, é essa. Um trabalho árduo de todo mundo. Tático, físico, técnico, psicológico, todo mundo teve uma participação muito forte no jogo. Todos os jogadores, todos que participaram, os que entraram, inclusive os do banco, pela energia positiva que eles estavam transmitindo o tempo todo para os jogadores. A outra pergunta, eu estou esquecendo logo no começo. Se esse é um dos títulos, fica marcado como decisivo, importante, pelo tamanho, pela situação do campeonato, enfim. Lá no final você vai falar, essa foi uma vitória super importante. É um grande jogo, um grande rival, acho que pelo tamanho do São Paulo e do Atlético e como os times estão ranqueados na tabela de classificação. Claro que tem um quê especial, porque envolve uma adrenalina maior e eu acho que vai ter... São jogos assim que marcam, né? De fato marcam, mas sobretudo vale 3 pontos. O próximo jogo vale os mesmos 3 pontos. Tem algo de especial por conta, como eu disse, o treinador é muito bom, o time é muito qualificado e era o vice-líder do campeonato. Luísa Oliveira, TV Bandeirantes. Diniz, boa noite. Para esse jogo, você perdeu o Luciano por lesão, né, um jogador que vem sendo muito importante no time do São Paulo. E muitos esperavam que o Pablo talvez fosse o substituto natural dele. Você acabou optando pelo Tietê. Eu queria te perguntar o porquê dessa escolha, se foi uma questão de estratégia, se foi uma questão técnica, e como que você viu o Tietê ocupando um lugar no time. É tudo uma questão de momento. O Tietê é um jogador muito estável, muito regular e o Atlético ele ocupa muito meio do campo com muitos jogadores. Então acho que a gente tinha que ter um jogador para esse jogo que conseguisse flutuar muito no meio das linhas do Atlético, que conseguisse adiantar a marcação e caso a gente não conseguisse roubar a bola na frente, fazer um retorno muito rápido para deixar o meio campo preenchido. Então, na parte tática, essa foi a escolha do Tietê e ele vive um grande momento. Ele é um dos titulares, é um jogador que conhece muito, talvez o jogador que mais conhece o sistema que eu jogo, que a gente está jogando aqui. Então, acho que esses foram os motivos para a escolha do Tietê. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Queria que você comentasse, usando o Toró como exemplo, como tem sido o trabalho teu com os jogadores que ficam no banco de reservas e que nem sempre costumam ser aproveitados. Como a nossa colega disse agora há pouco, imaginava-se que o Pablo seria a substituição natural, mas não, começou no banco mais uma vez e ele se mostra ser um cara muito de grupo, que tem apoiado mesmo, sendo um jogador com um nome importante, né? Foi uma transação importante que o São Paulo fez, mas hoje é apenas opção no banco.
você teve o Toró, que entrou depois de um longo período no banco de reservas, passou por uma situação complicada, além de outros jogadores, como o próprio Hernanes. Como que é o teu trabalho para fazer com que o banco também fique nessa mesma, vamos usar o termo, na mesma vibe que o time titular? Obrigado pela pergunta, Guilherme. Na mesma sintonia, né? A harmonia que a gente tem. A maneira é muito franca, é muito clara. Eu procuro fazer aquilo que é mais justo para o time. Eu faço o melhor que eu posso para o São Paulo poder vencer. Os jogadores sabem disso. Então eu opto sempre pelo melhor time naquele momento. Então não tem jogador melhor que o outro. Tem jogador que naquele momento vai iniciar o jogo e outros que vão entrar. Tem muitos jogadores que não estão jogando hoje já foram titulares. O Toró ele teve alguns problemas musculares, teve um problema, uma outra ocasião a gente foi para a Libertadores, que ele teve um problema de uma outra enfermidade, nada a ver com alguma coisa ortopédica. Mas é um jogador que eu gosto bastante, então está aqui no elenco, ele já teve inúmeros pedidos de empréstimo para a Série A. E está indo muito bem nos treinos. Mas só que todo mundo está indo bem no treino. E eu dou treino para todo mundo. Eu praticamente dou todas as sessões de treino. Amanhã, se tivesse treino, a gente deu folga, mas eu que dou o treino, eu que vejo como os jogadores estão e procuro tratar todo mundo da mesma forma. Então, os jogadores se sentem todos prestigiados. E, de fato, eles estão todos prestigiados. E os 11 que iniciam estão sempre aberto. E o São Paulo é prova viva disso. Né? Isso não é um discurso fácil. O time mudou muitas vezes, muitos jogadores foram titulares em determinados momentos, e isso faz um time forte. Eu confio plenamente no elenco que a gente tem, e nesse momento que a gente já está um ano e pouco junto, todo mundo tem um conhecimento daquilo que a gente quer, a gente vai aprofundando cada vez mais a nossa maneira de se relacionar, de se conhecer, e passa nesse momento a um jogador colaborar cada vez mais com o outro para que tenha sucesso, um sucesso coletivo e também individual. Roberto Tomé, TV Record. Boa noite, Diniz. Os clubes estão vivendo aí uma temporada atípica, né? Um calendário meio caótico nesse final de ano, com um acúmulo de jogos. Como você acha que o São Paulo, né, os clubes de um modo geral, devem proceder para evitar as lesões, né, e passar por esse período, digamos assim, bem psicologicamente, sem as tradicionais festas de fim de ano? Eu acho que quanto às lesões, eu acredito que a gente, desde que eu cheguei aqui, a gente provavelmente seja o time que menos tem a lesão no Brasil. A gente tem muito pouco jogador que frequenta o departamento médico e precisa ficar fora de jogos. E o calendário, a gente já está adaptado ao calendário. O Covid veio, modificou a estrutura mundial e o futebol não escapou disso. Então, ninguém gostaria de estar viajando no dia 25 para jogar contra o Fluminense no dia 26, mas é isso que vai acontecer. Então a gente tem que se adaptar. Não é o melhor cenário, mas a gente está com saúde, a gente está vivo, está fazendo o que ama, está fazendo o que gosta. Então os jogadores estão muito imbuídos de fazer o melhor para que o São Paulo consiga chegar na frente no final do campeonato. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Diniz. Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, muitos comentários sobre o ataque, né? Ainda mais num jogo em que o São Paulo vence por 3-0, mas eu queria falar sobre o outro lado. Esse 0 do outro time significa uma solidez defensiva. E hoje, pelo menos por uma boa parte do tempo, na maior parte do tempo, o Atlético teve pouca efetividade no ataque. Né? Havia uma recomposição muito forte em erros que acontecem nas partidas, erros naturais. Havia uma recomposição depois daquele lance que tinha no 1 contra 1, o Arboleda conseguiu se recuperar na velocidade também, evitar o gol. Então, queria que você avaliasse um pouquinho dessa evolução do São Paulo. O São Paulo chegou a várias partidas seguidas tomar gol e parou com isso. Na maioria das partidas, pelo menos recentemente, não vem tomando gol, né? Tem a melhor defesa do campeonato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução
do sistema defensivo em geral, não necessariamente avaliando um jogador em si ou uma troca que tenha sido feita, mas a evolução do sistema em geral. A evolução do sistema ela se deve, claro, ao tempo e ao trabalho. E muitas vezes que a gente tomou gol, essa métrica, essa régua, quando usa só essa régua, ela acaba medindo muito mal. A gente teve partidas que a gente tomou o gol e o sistema defensivo jogou muito bem, que foi uma bola só no gol. E eu sempre cito o jogo do Inter, por exemplo, foi apenas uma bola no gol. Hoje não foi só uma bola no gol, a gente jogou muito bem e a gente teve momentos que individualmente a gente foi salvo. Esse lance do Arboleda foi um lance individual da competência do Arboleda, e em outras ocasiões foi da competência do Volpi, como contra o Flamengo, que pegou 2 pênaltis. Mas o sistema defensivo ele veio evoluindo, e nos momentos que estava tomando o gol, o sistema defensivo não estava ruim. O sistema defensivo, o time estava tomando o gol. Hoje o sistema defensivo ele jogou muito bem, porque a gente optou por fazer uma marcação muito alta, tentando pressionar o Atlético ao máximo, porque é um time que, se você der muito campo e ficar no meio do caminho, eles têm muita facilidade e acabam levando perigo em quase todos os lances que ele tem a posse de bola. Quando a bola chega do lado, eles atacam com muitos jogadores da área, tem jogadores que chutam de fora da área, tem tabela por dentro. Então é um time que você tem que todo mundo se doar muito. Então quando você fala do sistema defensivo, de fato, o sistema defensivo trabalhou muito bem, porque o Tietê e o Brenner, Igor Gomes e Sara, eles foram os caras que mais correram para o sistema defensivo, porque eles tinham que pressionar na frente. Quando a bola era colocada de maneira longa, eles tinham que voltar para pegar a segunda bola. Quando a gente não conseguia pegar a segunda bola, eles tinham que baixar a linha para recompor junto com o time. Em outra partida, o Bruno Alves, Luan e o pessoal de trás, a Arboleda, tiveram que fazer uma coisa que eles foram se acostumando a fazer, que é marcar muito alto também, muito adiantado. Então, repito, o sistema todo funcionou de uma maneira muito boa. Marcelo Bassérgio, Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Parabéns por mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. São Paulo, com esses 3 gols que marcou hoje, passa a ser o melhor ataque da competição. E esses números exaltam também o seu trabalho, porque você acabou perdendo o Antony, né, que era o seu principal jogador de velocidade. Você passou até que modificar o sistema do São Paulo para poder preencher essa carência da velocidade. Às vezes é verdade que essa falta de velocidade acaba sendo sentida, né? Mas o São Paulo vem conseguindo entregar apesar das carências do elenco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, comentasse um pouquinho sobre isso, e também sobre o Hernanes, que depois do jogo de hoje fez um trabalho extra, né, debaixo de chuva no gramado. Ele é um jogador que não vem sendo titular, mas vem sendo importante, entrando bem, marcando gol, vem trabalhando bastante. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do Hernani, não só dentro de campo, mas também entendendo que ele pode ajudar de muitas outras maneiras, não só dentro das 4 linhas. Obrigado, Diniz. O Hernanes é sabedor disso, ele ajuda muito. Já falei mais de uma vez que falar do Hernanes é um privilégio, é muito fácil. E ele tem uma história linda, história muito rica, é um grande jogador, sabe entender o momento, e o fato dele treinar na chuva, isso só mostra o tamanho que ele é e o profissional que ele é. Quanto ao elenco, eu não acho que o elenco, que você falou assim, as carências do elenco, ao contrário, eu gosto muito, já falei 1000 vezes do elenco que a gente tem. Você fala assim, às vezes o Antony saiu, é difícil ter uma reposição, não é você ter a característica do jogador, é ter um jogador que tem o peso que o Antony tem, é um jogador que tem desequilíbrio muito grande. Ele desequilibrava aqui, está desequilibrando na Europa. E o time não mudou muito o jeito de jogar por conta da saída do Antony. No fundo, a gente acabou buscando algumas alternativas para otimizar aquilo que a equipe já fazia, que sempre foi um time de muita poste, muita troca de passe, muito movimento. E quando a gente tem um jogador com as características do Antony, fica ainda mais fácil, porque você bota ele em condição de 1 para 1, ele é um cara que leva vantagem na maioria dos lances.
Mas o elenco, eu sou muito satisfeito com o elenco, não acho um elenco carente. Eu acho um elenco muito rico, rico de jovens, rico de jogadores experientes, com experiência internacional. E mais do que isso, rico na fome de poder entregar os títulos que o São Paulo tanto quer e precisa para poder alegrar o seu torcedor. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Diniz, na esteira do que o Marcelo falou ali, o São Paulo assume a condição de melhor ataque do campeonato e a gente pode lembrar que ano passado o São Paulo teve o pior ataque da sua história. Em média por gol foi o pior ataque da história. O que mudou um ano nesse ataque do São Paulo para ele sair de um pior ataque para ser o melhor? Já tem 96 gols na temporada, são muitos gols e ainda tem uma longos jogos, aí tem muitos jogos ainda e o São Paulo pode bater números bem expressivos. Queria que você comentasse essa evolução do ataque e, se você me permite, falar do Juan Fran, que é um jogador que está crescendo, está evoluindo cada vez mais. Parece que hoje ele entende mais o futebol brasileiro. Se você pudesse comentar um pouquinho do Juan Fran também, te agradeço. Obrigado. Eu não sei se ele entende o futebol brasileiro, mas ele entende o futebol que o São Paulo tem que jogar. Ele é um jogador de nível internacional, um jogador de seleção de Copa do Mundo e não de qualquer seleção, que também nos ajuda muito dentro do campo, fora do campo, é uma figura muito importante, nos bons e nos maus momentos, vale ressaltar isso. É um homem muito íntegro, que tem nos ajudado e nos ensinado muito com a sua presença aqui. Quanto à sua outra pergunta, essas perguntas elas são muito fáceis de serem feitas, mas é muito difícil de ser respondida. A gente pode escrever um livro sobre isso aí, porque uma das coisas certamente é o tempo que a gente está junto, confiança que os jogadores estão nesse momento, a maneira como o time vai ficando mais harmônico para poder criar situações. Então, é uma série de fatores e a gente pode estender todos esses fatores aí de uma maneira muito ampla e você não sabe também se é isso. Eu sei que é uma soma de muitos fatores. Esses que eu citei estão entre eles, mas tem muito mais coisa. É muito difícil explicar por que um time faz tantos gols, por que um time está em primeiro, porque quando o time vive um mau momento também, por que está num mau momento. É fácil perguntar e muito difícil responder. Priscila Senhorens, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. Em cima do fato dos 3 gols do São Paulo de hoje terem sido marcados por jogadores da base, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? O São Paulo sempre foi muito bom em revelar atletas, enfim, isso é fato, mas com você no comando parece que cada vez mais jogadores vão encaixando muito bem no que o São Paulo quer, no que o torcedor gosta de ver também. Eu queria escutar de você o que você tem feito com esses atletas desde que você chegou até agora, com bastante tempo de trabalho, bastante não, né? Mas mais de um ano aí no São Paulo, enfim. E a gente sabe que você valoriza muito o trabalho psicológico também, né? Você acha que isso é um diferencial para manter esses atletas com a cabeça no lugar, focados? A gente vê uma garra muito grande, uma vontade de vencer muito grande, né? Uma cabeça no lugar, digamos assim. Como que é esse trabalho tanto tático ali, né, de campo que você faz com esses jogadores e também o psicológico para não deixar eles desandarem, digamos assim, nessa profissão que a gente sabe que tem muita pressão? Bom, eu acho que a palavra melhor que definir isso é o cuidado. Eu sou um cara que gosta de cuidar do outro, cuidar dos jogadores de maneira especial, os mais jovens, porque quando sobe para esse mundo que é muito diferente do mundo que eles estavam acostumados em Cotia, que é outro jogo. O jogo que se joga em categorias menores não é o mesmo jogo que a gente joga aqui. Aqui é um jogo de poderes diferente. Você tem que enfrentar 20 milhões de torcedores, você está exposto a isso todos os dias, tem que enfrentar a imprensa que muitas vezes as críticas são muito severas e pesadas para jovens poderem suportar. Tem seres humanos aí que estão no futebol como treinadores, diretores que têm 60, 70 anos e ainda assim sentem muito essa pressão, uma coisa que desgasta muito. Então a gente tem que cuidar e saber cuidar, né? Eu gosto muito do que eu faço como treinador de futebol, sou de fato apaixonado por aquilo que eu faço e a chance que eu tenho de poder cuidar, e de cuidar não só dos jogadores da base, e cuidar de todo mundo, que todo mundo precisa de ajuda, precisa de cuidado.
Eu acho que os jogadores também com isso vão aprendendo a se cuidar, a se doarem um pelo outro e saber reconhecer quando um está precisando. Esse é um trabalho que, graças a Deus, ele não tem fim. Ele tende a melhorar e quanto mais a gente melhora, a gente percebe que mais a gente pode evoluir nesse sentido. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Diniz. Mais uma vez, parabéns pela vitória, parabéns pelo trabalho. Diniz, depois da vitória de hoje, é inevitável que o torcedor do São Paulo e a imprensa e todos que odeiam o clube não pensem em uma possibilidade de título brasileiro. Existe algum tipo de conta que se faz nos bastidores do clube, seja na comissão técnica, departamento de futebol, para um número específico de pontos para chegar e conseguir faturar esse título brasileiro, que imagino seja talvez o grande sonho tanto do departamento de futebol como do torcedor são paulino? Eu, particularmente, não faço conta, nunca fiz. Eu gosto de fazer a conta do próximo jogo, que agora é o Grêmio e a Copa do Brasil. Eu não, no fundo, nem é o próximo jogo, é o próximo treino. Eu acredito que se a gente consegue tentar controlar, são os meios que a gente tem, que é o treinamento, que é o trabalho, a dedicação de todo mundo. Então, existe no São Paulo, desde a minha chegada, um envolvimento coletivo muito grande de todos os departamentos para poder a gente oferecer o melhor para os jogadores. E os jogadores cada vez mais conseguem entender o momento que o São Paulo está, ou aquilo que a gente precisa fazer para poder avançar nas competições. Então, a conta que eu faço é de trabalhar cada vez mais e melhor. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Gravamos uma entrevista ainda durante a pandemia e você falou que até ali o seu momento mais marcante pelo São Paulo tinha sido o jogo contra a LDU no Morumbi. E aí você citou que tinha sentido uma troca muito grande com a torcida, uma simbiose. Foi um momento de maior relação com a torcida para você. Em cima disso, numa situação hipotética, queria saber qual seria o seu sentimento, como seria se hoje o Morumbi tivesse 50, 60 mil pessoas, como teria sido o jogo de hoje com o Morumbi cheio? Obrigado. Esse é um exercício gostoso de fazer, eu acho que ia ser uma delícia. Eu acho que o futebol sem público parece um pouco cerveja sem álcool, né? Uma coisa meio sem graça, mas a gente tem que passar por esse momento que a gente está passando. É uma pena que o torcedor não pode estar nesse momento. Eu acho que a força, principalmente aqui no Morumbi, a força que a torcida tem ela é gigantesca. Aquele dia contra a LDU, foi uma festa que o time jogou daquele jeito. Eu sentia muito no banco que era uma parte considerável por conta da presença da torcida. Desde a entrada no estádio, que eu nunca tinha vivido aquilo no São Paulo, é uma coisa muito emocionante, muito arrepiante, posso dizer isso. Foi um dia muito especial por conta da festa que a torcida fez. Até a festa que a torcida fez no aeroporto e aqui também para o jogo do Flamengo, já faz uma diferença muito grande. A gente espera, de fato, que essa pandemia possa passar o quanto antes. Um dos motivos para o futebol é que o torcedor vai poder voltar e fazer a festa que eles gostam de fazer. Vamos então à entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos pela presença e um bom dia.